Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora do nosso encontro nesta quinta-feira, 22 de junho, o mesmo dia em que terminou uma corrida automobilística que eu acho que inspirou aquela série de desenhos da Corrida Maluca. 1902, Paris-Viena, nas estradas da época que eram só para carroça e cavalo. 137 saíram, 80 chegaram. Campeão, Renault. Um Renault de 12 cavalos, pilotado pelo próprio Charles Renault, um dos 3 irmãos Renault. O Charles morreu no ano seguinte, na corrida Paris-Madrid. E aí o irmão dele, o Louis, assumiu a empresa. O Louis foi o inventor de uma caixa de câmbio. Só para a gente lembrar, né? O Louis morreu na prisão, acusado de colaborador dos nazistas, quando a Alemanha tomou a França, né? Entrou em Paris. E a Renault foi estatizada. Se chamou Régie Nationale des Usines Renault, né? Ou seja, uma espécie de autarquia das fábricas Renault. Hoje, o Estado francês ainda tem a maioria das ações, 15,1%, porque depois tem a Nissan, que participa. Bom, só um registro. Eu queria compartilhar com vocês uma tristeza muito grande. Eu fiquei sabendo hoje, então é como se tivesse acontecido hoje, aconteceu há 2 anos, na pandemia. Um dos melhores amigos de meu filho, o Elber, morreu. A mãe dele morreu, o irmão dele morreu no período de 1 semana. Eles moravam em Taguatinga, meu filho com frequência dormia lá, eles já vieram à minha casa para almoçar, para eu conhecer uma família tão boa. E fiquei sabendo hoje que os 3 morreram, ficou um irmão sobrevivente. Eu estava vendo aqui no meu telefone celular o Elber dizendo, vivendo a vida numa boa. Eu fico pensando, isso que eu queria compartilhar com vocês, se eles não foram vítimas da desinformação na televisão, na CPI, né, dizendo que não tinha tratamento. E aí não se trataram. Enquanto eu via todos os dias as pessoas sendo tratadas e nem precisava de hospital. Eu fui retirado da CNN porque eu insistia em dizer que há tratamento e que as pessoas procurassem o tratamento para se salvar. Foi muito cruel, porque misturaram política, ideologia com isso e mataram gente. Eu estou vendo agora no noticiário daquele, eu chamo de cápsula, né? Alguns chamam de submarino submersível, que foi ver o Titanic, né? Então, botaram política no meio, porque tinha milionário lá dentro, então a esquerda está festejando que morreram. É uma coisa incrível. O desrespeito aos princípios básicos. Desculpem o desabafo. Vamos ao noticiário de hoje, a atualização do que aconteceu hoje. Não esqueça de se inscrever, de se juntar a nós e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Primeiro assunto, o julgamento de Bolsonaro no TSE, de uma ação do PDT, dizendo que Bolsonaro agrediu as instituições numa reunião com embaixadores no Alvorada. Hoje falou o acusador, falou a defesa. O advogado de Bolsonaro chegou a lembrar, não estava nem no período eleitoral ainda, então não tem como aplicar lei eleitoral. E depois é aquilo que vocês sabem muito bem. A lei eleitoral fala do abuso do poder econômico e poder político para influenciar eleitores. No caso, lá não eram eleitores, eram embaixadores. E tem outra coisa, né? Que o presidente do TSE fez a mesma coisa com os embaixadores, convocou os embaixadores para dizer para eles, olha, o presidente da República tem que reconhecer o resultado da eleição. Enquanto
presidente chamou os eleitores, os embaixadores, para dizer, olha, as urnas eletrônicas têm que ter um comprovante do voto para garantir a confiabilidade delas. Aliás, eu lembro que vai ter eleição municipal e ninguém está falando da segurança, da confiança. Confiança é algo que vai além do preto no branco, tem que ter algo. Eu tenho confiança na maquininha que pega o meu cartão porque ele me dá um recibo. Para conferir no fim do mês, quando vem a conta do cartão, eu tenho recibinho se eu tiver alguma dúvida. Não? Esse comprovante, assim fazem. Na AproSoja, a eleição é assim. É digital, mas sai um comprovante que fica ali. Se houver dúvida, vai lá e se conta o papelzinho. Não? Bom, segundo assunto de hoje, agora é engraçado, né, antes de terminar isso, é engraçado que eu leio aí na mídia tradicional, vamos chamar de tradicional, Bolsonaro disse fake news sobre as eleições. Quem decidiu isso? É uma coisa incrível. É uma coisa incrível, como já se antecipam julgamentos. O jornalismo que eu aprendi, que eu ensinei na faculdade, a gente não é juiz, a gente é escravo dos fatos, a gente não é dono dos fatos, a gente não apresenta os fatos como a gente acha que eles são, e sim como eles realmente são. É assim, pelo menos deveria ser. Bom, o segundo assunto, então, é que eu tenho falado aqui que a CPI local, da Assembleia Local, está se adiantando bem melhor que a CPMI do Congresso, né? Assim como aconteceu com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que apurou sobre coisas que a de Brasília não queria apurar, sobre os ventiladores, por exemplo, os respiradores, que fazia parte do esquema. Era para vender ventilador que a pessoa tinha que ser hospitalizada, não podia ser tratada. Incrível. Meu Deus, quanta maldade. Bom, e o general G. Dias depôs hoje na Assembleia Distrital daqui. Depôs hoje. E lá os governistas por 20-11 não quiseram. Agora já estão querendo. Agora já aprovaram ontem, né? O G. Dias, mas G. Dias já estava depondo hoje. Depôs hoje. Né? Ele disse que não podia saber se Anderson Torres tinha alguma responsabilidade pelo que aconteceu, quando perguntaram para ele. Ele disse que realmente alterou tal relatório antes de mandar para o Congresso, porque estava lá o nome dele e ele não sabia de nada, né? Nas reuniões lá, nas informações que ele não estava. E que ele prendeu 182 dentro do palácio, que ele evitou depredação, né? E que essas imagens que estão mostrando aí são desconexas e não tem, como é que ele usou o termo, imprecisas. Né? Então, é isso. E, falando sobre a CPMI, a ministra Carmen Lúcia está perguntando para a CPMI do Congresso se o tenente-coronel Cid vai como testemunha ou vai como investigado. Porque se ele for como investigado, tem direito de ficar calado. Bom, o presidente do Brasil hoje estava num festival de rock e fez discurso, só falou sobre a Amazônia, sobre a COP, chegou a dizer assim, os que acham que a Amazônia é o pulmão do mundo. Não sei se ele com isso está levantando uma dúvida ou o quê, né? E convidou todo mundo para a reunião do clima lá no Amazonas, na Amazônia, em 2025. E esqueceu, ele deve saber, porque não falou nada do Santos Dumont, ele estava lá no Chão de Marte, no Campo de Marte, onde um brasileiro mostrou para o mundo que o mais pesado que o ar pode decolar por conta própria e voar. Os irmãos Wright não decolaram por conta própria, não, né? Foi na lomba.
brasileiros deram volta à Torre Eiffel, que estava atrás do presidente do Brasil. Esqueceu disso, do nosso orgulho. Primeiros em aviação, Santos Dumont. E hoje produzimos aviões para todos os gostos. Não? Que oportunidade. Bom, e depois ele se encontrou com o ditador de Cuba e disse que é preciso aproximar relações. Assim como ele já disse sobre o Maduro. Reaproximar, né? Porque Bolsonaro manteve o ditador caribenho à distância. Né? E aí ele se encontra lá com Macron e na segunda-feira já o Alberto Fernandes já vai estar aqui de novo para pedir dinheiro. Pedir que o BNDES, sei lá, avalize e tal, porque eles não têm mais nada, eles não têm capacidade de importar. A Argentina, com a riqueza que tem, com a diversidade geográfica que tem, de clima, foi destruída pelo governo socialista. $1, 500 pesos. E nós aqui, 30 anos com a mesma moeda, o real. 4,70 por dólar. Falando nisso, né, o Banco Central manteve a taxa básica Selic e eu vejo coluna de jornalista especializado em economia. Eu vi o título, o mercado financeiro se decepcionou. Como se decepcionou se foi mantido o juro? Mas ele não queria dizer mercado financeiro. Ele se refere ao mercado de capitais, ao mercado de ações, mas ele pensa que é financeiro. Quando financeiro é mercado de juros, mercado de dinheiro. Isso eu aprendi quando eu ainda era estagiário no Jornal do Brasil e frequentava a Bolsa. E os operadores de Bolsa me chamaram a atenção para isso. Né? E só queria encerrar, gente, Yanomami. Lá no Médio Negro estão morrendo de doenças e subnutrição. 122 mortos nos últimos 4 meses. Mais da metade crianças, 53% crianças. E aí uma juíza federal, a pedido do Ministério Público, está dando 48 horas para o governo federal tomar providências. O Ministério Público pedindo providências também para o INSS, para a Caixa Econômica, para a FUNAI, tomar providências. Juíza Jaísa Maria Frache, determinando providências. Agora, são 31 mil em 10 milhões de hectares. E estão subnutridos. Eu não consigo entender. Agora mesmo, uma parturiente morreu em Mato Grosso do Sul, num lugar lá chamado Potreiro Guaçu. Uma mulher de 37 anos, indígena, e que chamou ajuda para o parto e não teve. Eu também sempre pensei que índio soubesse fazer parto, mas... Então, integração, mais integração. Né? E está aí, é um problema. Eu não vi isso no noticiário assim, amplo sobre essas coisas. Antes eu ouvia no governo Bolsonaro quando acontecia isso com Yanomami. Que estranho. Deve ser o pau que bate em Chico, não bate em Francisco. De Brasília, Alexandre Garcia.